Senhoras e senhores, vou falar, antes de fazer a introdução, eu queria poder te abraçar. Eu sei que a gente está nesse distanciamento, mas é emocionante comer um pãozinho com azeite com você depois de tanto tempo. Não, pão com alho. Teu hálito tá ótimo. Tá maravilhoso. Pão de alho. Um azeite que veio um presunto de San Daniele. Mas olha, antes dessa apresentação tua, eu queria te agradecer enormemente. Primeiro que nós... Vamos brindar, vai, Vamos brindar. Fazia quanto tempo que a gente não se via? Bons meses. Fiz só no Zoom, né? No Zoom. Há muito tempo que a gente tava só no Zoom. E a saudade falou mais alto. Falei, bom, vamos trazer o Zuc pra cá na base do PCR. Foi, então, e foi negativo, feito, graças a Deus. Deu negativo, tá tudo ótimo. E agora você tá fazendo assim, todo mundo que vem na sua residência, você tem agora o teste. A gente faz por duas vias. Uma nasal. Tem que dar uma risada. A gente tá nesse momento, a parte emocional. E a outra, posso te contar outra? Não posso. O outro teste foi muito agradável. Outra é um exame de toque um pouco mais profundo, que inclusive o seu nós fizemos, tivemos que refazer umas 6 vezes. Está ótimo. Você é um cara que me resgata a esperança, a alegria, assim, obviamente que claro. Quem tá sem a saúde mental e no momento pandêmico, tem um cara que vai trazer, a gente precisa de uma luz, de uma esperança e no muito risco pouco. Estamos de volta. Um abraço. Eu vou te falar um negócio, só existe a luz por causa da escuridão e vice-versa. Então esse é um momento difícil para todo mundo, principalmente para quem está envolvido na economia real. Só uma pergunta, você está interferindo lá no Paulo Guedes com o Bolsonaro agora? Que você deu uma pitada? O Guedes está falou medicado. Que vai ter impeachment, hein? Que porra é essa? O Guedes está medicado. Ele tá... Qual medicamento? Não é que o Guedes está medicado, ele é medicado. Ele é medicado. Nos últimos 4 anos ele está à base de calmante intravenoso. Isso, só um Enchionox para dar uma dormidinha, aí acorda já dá aquele power. Mas vamos lá. Estou muito feliz em gravar depois de um certo tempo o podcast. Cada vez mais a demanda está muito grande, pressão grande das pessoas querendo saber um pouquinho do nosso posicionamento em termos de investimento, principalmente. Obviamente. E aí o ponto é o seguinte. Diga lá. A gente está passando por um momento de grande instabilidade política e econômica, local e global. Você sabe disso, eu não preciso chover um molhado. Não. A gente fala isso dia e noite. Aí todo mundo fala, porra, tio, eu tô cansado de Brasil. Isso é uma coisa que um pouco me incomoda da galera já querer desistir. Já quer ir embora. Às vezes você sente isso. Mas o que? Eu não recebo 10, 20, 30 mensagens. Eu recebo, sem brincadeira, 10 mil, 20 mil mensagens de gente pedindo auxílio, ou para investir, ou para dar algum tipo de direcionamento econômico. Perfeito. Querendo entender o Brasil. Porque o Brasil é um negócio que não é para entender direito. Realmente a gente está mergulhado num mundo completamente à parte. Em termos de risco, nós estamos sempre alavancados. Porque além de problema global, a gente sempre tem uma alavancagem local, risco político, econômico. Então, eu te chamei hoje para vir em casa. Primeiro, que eu estou morrendo de saudade. Eu também. E segundo, que eu quero trazer nessa pauta de discussão que os problemas globais que a gente vive e locais somados, existem possibilidades de saída, de investimento, que eu olho com muito bons olhos. Você pode ver. Cara, você é um cara que... Eu sei. Você olha pra mim, eu nunca tive tão bem. Não, eu vou falar. Emocionalmente você me surpreende. Tudo bem que eu engordei um pouquinho, você tá com um peitinho maravilhoso, mas o suspensório dá uma disfarçada. Terry, você é o cara que compra na planta. Toda vez você ou me apresenta uma possibilidade ou alguém bacana que vai ampliar a sua visão. Antes da gente até explicar quem que você está comprando na planta ou quem você aposta, rapidamente, esse momento de novo vira uma polarização. E eu não queria que quem está escutando a gente entrasse de novo nessa falta de esperança. A verdade é que nosso querido Lula voltou, já estamos com o segundo turno, o pessoal está discutindo o Bolsonaro, a gente não tem uma aposta de uma terceira via de centro, e a gente vê de novo
as pessoas vão brigar no WhatsApp, vão perder a esperança e não sabem qual caminho seguir. Antes, e graças a Deus a gente não vai identificar agora quem é o candidato, o que vai acontecer em 2022, economicamente, a gente tem salvação para chegar e passar esse momento pandêmico? Mas o que a minha preocupação é o seguinte, não é se o Brasil vai dar certo. A minha preocupação é ele não dar errado. O Brasil, antes dele falar, porra, nós vamos dar certo, precisa ver se ele não vai dar errado. A minha grande preocupação é essa. Eu estive na casa do Salute esses dias e eu falei para ele, Salute, deixa eu te contar um segredo. Dá certo é uma coisa, não dar errado é outra. E qual que é o seu sentimento? Que a gente tá dando errado ou não? O meu sentimento é que a gente tem musculatura para não dar errado. Tem musculatura? Para não dar errado. Qual é a nossa musculatura? Zuki, o capitalista brasileiro, você como investidor, pessoa física, sua mãe, teus funcionários lá da Jovem Pan, esses caras, eles investem onde quando sobra um dinheirinho? No Brasil. Tá compram fundo imobiliário, Perfeito. compram bolsa local. Esses caras falam, porra, tudo bem, o câmbio real tá uma merda, desvalorizou pra cacete, mas o cara vai onde? Ele vai ligar pra corretora dele, ligar lá pra Miami pra ver se tem um REITs, um fundo imobiliário em Miami? Não, continua aqui. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um apetite, um estoque muito grande de investimento local, de pessoas que estão aqui alocadas ou em renda fixa ou imobilizadas, o agro muito forte, e esse dinheiro tem potencial para migrar para ativos de risco, que fazem com que a injeção da economia real, que gera emprego, renda, a puta que pariu que você quer chamar, de fato faça com que o negócio não dê errado. Então esse é um diferencial em que não existem países que já deram errado há muito tempo, Venezuela não vou nem falar, Argentina, até alguma elite econômica do México, por exemplo, caribenha, tudo nos Estados Unidos. Então assim, na minha visão, eu reforço isso para o Salute, é o seguinte, dá certo uma coisa, Estados Unidos é o que está acontecendo na China em termos econômicos e não políticos, mas no geral eu quero trazer direto ao assunto para essa pauta que nós estamos falando, que o Brasil, embora tenha essas fissuras e esses abismos sociais e econômicos, tem saída para o cara que quer investir em coisas inteligentes. O cara que liga para um assessor qualquer que vende COI ou vende o que ele quiser, ele vai ter o papai com mamãe. E o que a gente procura fazer é comprar um apartamento na planta, Perfeito. entre aspas, né? Que é de planta, para mim, já estou socado de imóvel, não aguento mais, estou liquidando. Inclusive, estou vendendo tudo que eu tenho. Tá vendendo? No Rio, nós vendemos uma terra grande. Mas, enfim, vamos falar de quais são os problemas que o Brasil apresenta. E para todo problema, se você souber remar, você vai trazer uma solução. Foca na solução e desencana aí o cacete. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma outra pessoa. Eu só te agradeço, só fazer uma pausa. É um momento que eu só vejo notícia ruim. Tem um cara, e talvez o único, no momento que eu sentei e veio com uma esperança. Como eu trouxe a polarização política, os caras estão pensando em 2022, você me trouxe o agora. Tem solução. Vai vir vacina, a gente vai conseguir sair. A gente tá vendo Nova Zelândia, os caras já fazendo uma pulpare, já tem balada pra lá. A gente vai resgatar a economia. Tem muita gente, é importante falar nesse momento, se ferrando pra cacete, fechando comércio. Mas, na sua visão do macro, da economia, a gente consegue sair dessa? Consegue, mas eu vou te falar um negócio que é importante. Todo mundo fala, porra, Israel tá indo super bem, vacinou não sei quantas pessoas, Nova Zelândia, Noruega, porra, nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de Brasil, meu amigo. Tem estado pra cacete, tem muita gente, 200 milhões de habitantes. Mas temos vacina pra cacete agora. Tem vacina, mas eu quero ver o negócio. Mas o ponto é o seguinte, eu quero trazer em pauta aqui uma saída em termos de investimento. Porra, o Brasil tem processo jurídico pra cacete. Beleza. O Brasil é lento. O Brasil tem o STF, que é assim, assado. Ótimo, não tem problema. Como é que a gente acha uma solução?
Então, além de botar o PCR no teu nariz, que você vem aqui, eu botei o PCR no nariz de um outro amigo meu, que inclusive está do nosso lado. Vem aqui, meu querido. Ó quem tá aqui. Eu vou aplaudir de longe aqui, ó. Esse filho da mãe do TR, você vem com problema, o cara traz solução. Mas é óbvio. Eu falo ou você fala? Você fala, que você combina mais com ele. Boa. Ó, vou falar. Uma das noites mais agradáveis aqui na casa do TR. Conheço um baiano que tem um apreço demais, primeiro pela parte energética, chame de axé, diga vai Riquelme, vem a Bahia. Rodrigo Valverde, vem pra cá. Rodrigones, o TR trouxe aqui a solução e a gente teve um bate-papo muito informal antes de gravar esse podcast. E eu fiquei muito feliz. Primeiro, quero que você mesmo se sinta à vontade para explicar quem é você e qual é a sua solução. Beleza, bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou um baiano que está há 18 anos em São Paulo, advoguei por todo esse período e um dia eu fui procurado por uma família que tinha um processo que já tinha muito tempo na justiça, mais de 20 anos, e a família queria vender aquele processo, não aguentava mais. O pai já tinha morrido, a esposa já tinha morrido, os filhos já eram mais velhos, e eles queriam vender aquele processo. Havia naquela época, há 3, 4 anos, poucas empresas, e hoje ainda são poucas empresas que se interessavam por comprar esse tipo de ativo. O pessoal olhou o caso, achou um bom caso, só que achou que o valor do cheque era pequeno. Então falou, Rodrigo, a gente não vai olhar nada abaixo de 30 milhões de reais aqui de cheque, não faz sentido pra gente, cuja oportunidade é muito alta. Eu falei, bom, mas eu gostaria de ajudar essa família. Então eu acabei comprando aquele caso na física. Deixa eu te fazer um parênteses. Você está entendendo o que ele está dizendo? Estou entendendo. Comprar o processo, você consegue entender esse tipo de situação? Consigo entender. Então é o seguinte, digamos que eu dei um chute na tua bunda e você me processa. Tá certo. Você já ganhou esse processo. Perfeito. Só que você vai receber daqui 5 anos. Tá. Eu vou te pagar 100 mil reais daqui a 5 anos. O Valverde chega e fala assim, em vez de você receber 5 anos 100 mil reais, eu vou te pagar, sei lá, 50 mil reais agora, você quer? É isso que ele está falando. Para trazer isso para o speech normal. Perfeito. Então, Valverde, deixa eu te botar em panos. Você comprou esse processo dessa família que ia receber X milhões em quanto tempo na época? Eles já tinham 21 anos de processo, 21 anos de briga. Já estava rodando há 21 anos. E tinha mais 5 a 6 anos ainda de briga. E eles não aguentavam mais. Então, uma das filhas, uma das herdeiras, já tem 65 anos. Você receber um dinheiro com 65 anos é diferente de você receber um dinheiro com 70 ou com 80. É verdade. Com 80 anos você não viaja como você viaja com 65. Então, o que a gente enxerga no Brasil? Tem um contingente enorme de processos, tem um valor enorme na mesa e você tem uma lentidão do judiciário e muitas vezes uma incerteza do judiciário. Muito. A gente tem um STF que decide todo dia de uma forma diferente. Eles estão confortáveis com essa situação. Então você chegou para a família e falou, olha, em vez de você esperar X anos, eu vou comprar para você e te dar o dinheiro agora. Exatamente. Calma, foi a primeira sacada que você teve. Você era advogado, você entendeu a parte burocrática, querendo ou não, principalmente a parte cultural, o brasileiro é muito emocional. Quando o cara fala, tem um processo, eu não quero ver, você falou, tem um negócio aqui, esse é um business. Foi a primeira vez que você conseguiu tatear que isso podia ser legal para você, certo? Sim. Essa foi a primeira sacada que você teve. Tanto que ele comprou na física. Sim. O que a gente está trazendo aqui nesse podcast? A gente quer uma solução. A gente está mostrando, a economia está ruim, a gente está vendo que é um momento pandêmico, não tem como negar que é isso, e você é um cara que trouxe realmente essa sacada que eu estou colocando. O que dá para fazer? A gente cria sempre uma burocracia, a gente vê as grandes empresas se apoderando desse processo, e aí você começou a falar, calma, consigo fazer disso um business. Vamos dar alguns exemplos aqui, que eu acho importante, TR, querendo ou não, sempre você traz alguém dá uma aula pra gente. Vamos pegar a companhia aérea, que é um clássico que o cara vai viajar, demora a passagem, tem a tarifa, você paga. Você consegue me colocar assim e mapear como é que funciona com a companhia aérea e pro cara que é o cliente? Legal. A ProSolute hoje compra diversos tipos de processo e um dos exemplos é esse contra a companhia aérea. E o porquê? Menos de 2% das pessoas que sofrem
pela má prestação do serviço da companhia aérea, processo. Por quê? Porque é chato, porque é burocrático, porque demora. Perfeito. Então a gente falou, olha, você tem um problema? Procure a gente. E se você nos procura, a gente consegue pagar um valor à vista para você e a gente segue com um processo. Então a gente não funciona como escritório de advocacia, a gente não entra com ação, a gente contrata os advogados que vão entrar com esse processo, mas você troca a demora, a lentidão do judiciário e a incerteza do judiciário por um dinheiro à vista. Então, o que a gente gostaria de mudar, por exemplo, nesse caso da companhia aérea? A gente gostaria de mudar a postura das empresas. A gente gostaria que eu, você, o tio Rico que não voa de avião de carreira. Ele tem o próprio. Exato, mas para todo mundo que sofre com a companhia aérea, poxa, eu tive um atraso de voo superior a 4 horas. Se você receber um SMS dizendo, Zuc, desculpe pelo nosso atraso, está aqui um voucher de R$500. Você nunca vai processar uma companhia aérea. Perfeito. O que acontece? Ela comete erro atrás de erro, perde sua bagagem, não acha, não te indeniza, não te dá um voucher. Estragaram a bagagem da minha mulher. Tá. Então, uma bagagem... Se eu fazer uma viagem, a mala chegou quebrada. Exato, que não era barato. O cara falou, beleza, constatei que de fato você embarcou ela correta e que a gente danificou, a gente quer te pagar R$150. Uma mala que era, enfim. Não dá nem pra comprar um vinho vagabundo, pô. Sim. Então, o que a gente gostaria de propor como mudança na sociedade? A gente gostaria que a companhia, seja ela aérea ou de outro segmento, ela mudasse a postura, ela investisse em tratar bem o consumidor. Então, hoje se fala muito do user experience, ou seja, a experiência do usuário com relação para determinado tipo de produto e serviço. O problema é que a gente tem uma concentração muito grande. A gente tem 4 companhias aéreas, a gente tem 6 a 8 bancos, a gente tem 4 empresas de telefonia. Então, a gente sofre. Se você buscar as empresas mais reclamadas no Brasil, elas trocam de posição, mas são essencialmente as mesmas. São grandes bancos, são seguradoras, empresas de cartão de crédito, companhias aéreas, empresas de telefonia. Então não muda. O cara se apropria do sistema e a gente vai ficar refém disso. Eu não sei se tem esse número, depois a gente pode checar, mas a quantidade de processo que nós temos no Brasil é um negócio gigante, né? Assim, é um negócio que é de ficar de 4. Você não, nós não estamos em primeiro perto do segundo. O segundo está 20 vezes atrás da gente. O negócio é uma máquina que incentiva. Como chama a empresa? Vamos deixar aqui, porque é importante, cara. Você está aqui com a minha. Como chama a sua empresa? ProSolute. É uma gestora de ativos judiciais. Basicamente é isso. Eu queria trazer um exemplo aqui que eu achei espetacular. Antes da gente gravar, que tem um filme, você me falou do Memorando Pinto, que é a história da Ford. Queria que você contasse essa história, porque nessa você vai ajudando também. Através dessa história. Ah, é? Eu achei a história fantástica e aí a gente vai deixar bem didático para você entender como funciona o sistema e aí a gente vai entender onde que está a burocracia. O que é o Memorando Pinto? O que aconteceu com o carro da Ford, lá da história? Beleza. Você contou tão legal isso daqui, eu queria que você repetisse pra gente que você colocava gasolina no porta-mala, né? Exato. Como é que é? A Ford Motors, ela desenvolveu um carro e começou a vender muito, chamado Ford Pinto. Ford Pinto, ele tinha um tanque de combustível no porta-mala. Sem fazer graceja. Até já olha pra mim. No buraco de trás. O Pinto tá atrás, aí você já coloca. Mas enfim, é sério o negócio. O brasileiro já faz. Mas infelizmente, ele é um assunto sério que acabou mudando um pouco a justiça americana, a forma como a justiça americana. Essa história é espetacular, prestem atenção. E tem um filme que é bem interessante também. Então a Ford desenvolveu um automóvel que tinha um tanque de combustível no seu porta-mala. O que aconteceu? Haviam colisões traseiras, boa parte dos carros que tinham essa colisão traseira, eles pegavam fogo, porque o tanque de combustível explodia. Cai no porta-mala, né? Exato. Batia atrás, puf. O engenheiro era um português, mentira, não sei quem era. Mas enfim... Vai chover processo de português. Português-fobia. O mundo mudou, amigão. Então, eles fizeram um estudo interno para falar, poxa, quantos carros a gente produz desse modelo, desse Ford Pinto, desses quantos sofrem acidentes, desses acidentes quantos sofrem acidentes na parte traseira, desses acidentes na parte traseira quantos têm explosão, quantos pegam fogo e quantas pessoas morrem decorrente desse acidente. Porque era um estudo para calcular se era melhor você fazer um recall de todos os carros e consertar o produto
ou se era melhor deixar como estava. Esse memorando ele ficou famoso porque ele acabou sendo revelado no judiciário americano. O pessoal fez conta, o contador fez conta, e ele foi conhecido como contador de feijão. Ele fez conta e falou, cara, é muito mais barato deixar as pessoas queimarem do que consertar esse erro de projeto. Basicamente, devolva o carro ou deixa a galera queimar? É isso, exatamente. Né? Quanto que é mais barato? O memorando ele falava, let them burn, ou seja, deixa as pessoas queimarem. Doideira, isso, cara. Foi assustador. Esse memorando ele foi parar na mão de um juiz e foi aí o grande início da indústria milionária das indenizações na justiça americana. Porque o juiz deu uma condenação super alta e falou, cara, eu não quero que nunca mais alguém faça essa conta, troque vidas em função de um custo financeiro. Eu quero que as empresas façam o correto. Tem a responsabilidade dela e não se apropriem de algum sistema ou de uma burocracia. Exato. Sensacional, né, Terry? É incrível. Agora, essa história é muito boa, parabéns. Você gosta dessa história? Eu amei essa história. Do Pinto, é verdade, você adora. Ponto é o seguinte, o sistema público brasileiro, por mais que ele seja falho, eu sempre falo aqui, olha, nós precisamos olhar as falhas como uma oportunidade diferente. E o que tem a rodo é processo. Perfeito. Tem a rodo. Então, nós começamos a olhar legal claims, que é o termo em inglês de processos, e é ainda muito recente esse tipo de operação no Brasil. Perfeito. E as pessoas que fazem isso com excelência, você conta na mão, nos dedos na mão. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem algumas pessoas que olham o risco de crédito, o risco político, econômico e o que você quiser chamar. Obviamente, no final do dia, você tem alguns riscos embutidos, mas muitas vezes é mais de quando você vai receber do que efetivamente se você vai receber. Total. Então, assim, para você, para mim, para o Valverde, que não precisa de dinheiro amanhã, para mim, para onde eu vou alocar esse dinheiro? Eu estou com um caixa grande, eu vou alocar onde esse dinheiro? Eu não preciso desse dinheiro nem para hoje, nem para o ano que vem, nem para daqui 5 anos. Onde é que eu vou alocar esse dinheiro? E num momento que você resolve um fator emocional que a sua empresa faz. Meio que isso, né? Detalhe, o ponto é o seguinte, nós estamos vivendo um momento no mundo onde você tem uma abundância de liquidez grande, que os bancos centrais vêm injetando um caminhão de dinheiro para tentar evitar rupturas do sistema como um todo. Então o dinheiro está abundante e barato. Porra, Brasil com juros... Não sabe onde alocar. 2,5? Quando é que você viu isso na tua vida? Nunca. Nem teu pai viu isso. O cara sentava lá na renda fixa, gostava lá, os rentistas acabaram. Tem um grande gestor que falou um negócio pra mim essa semana, ele falou, tio, concordo com você, compra ativos rápido, mas não deixa o dinheiro queimar na mão. Que ele tá queimando, você precisa fazer alguma coisa com essa porra. Então, uma das oportunidades, por isso que eu fiz questão que o Valverde viesse aqui pessoalmente e trouxesse uma pizza de calabresa pra gente. Maravilha. É justamente isso. É uma oportunidade você comprar esses ativos porque eles vão ser pagos e se você botar na ponta da caneta, do lápis, a taxa de desconto, o quanto de desconto que você consegue ter comprando esses ativos é um negócio que dificilmente em outro mercado você vai ter com essa rapidez. E eu acho que você criou essa taxa de retorno. Você criou um protagonismo que eu não conheço, o TR pode me corrigir, alguém no Brasil que está fazendo isso e também com base, com uma empresa que está tão sólida. Me fala uma coisa, eu na física, tá bom? Quem está escutando a gente, putz, gostei dessa cara do Valverde, entendi já, fazendo aqui esse resumão, você vai lá e consegue... da tua empresa adiantar, comprar um processo e fazer isso de um business seguro, tanto para quem você está pagando, né? E você já entende, é um advogado, né? De raiz. Como é que o cara consegue investir numa empresa como a sua? Na física? A ProSolute ela tem uma missão de democratizar muita coisa, inclusive o acesso a esse tipo de produto. Quando a gente tem um CDI a 2, a 2,75, a gente tem um excesso de liquidez por um lado e uma falta de produtos. Então, vou comprar ações. Ações você tem muita volatilidade. O nosso negócio não.
a volatilidade do mercado de ações, você depende do Trump, do Biden, do Bolsonaro, de impeachment, próximas eleições, da própria economia. Do factual, da emoção política, o que está acontecendo. Renda cidadã, etc. Canal de Suez, o navio caiu, petróleo, caramba. O nosso negócio é um reloginho. Então a gente compra ações judiciais contra devedores solventes. E a gente só compra tese básica, tese tranquila, tese que tem perícia, uma tese mirabolante, a gente não vai. E por que a gente não vai? É uma causa ganha, né? Exatamente. Porque tem tanto processo que não faz sentido extrapolar o risco do judiciário. Em especial, o risco que a gente corre é um risco de tempo. Não é um risco se vai receber ou quanto vai receber. A gente faz uma análise, a palavra chique é risk assessment, de uma forma bem feita para garantir que a gente vai receber naquele prazo, que a gente vai receber no mínimo aquele valor. Então, para quem deseja investir na Prosolute, a gente está abrindo essa possibilidade para que as pessoas possam saber que, letra A, as pessoas podem vender os processos. Letra B, as pessoas podem investir em processos. Letra C, tem alguém que faz isso há pelo menos 3 anos e faz isso de forma eficiente, de forma empresarial. O que a gente tem de impacto? A gente consegue dar liquidez para um ativo que é ilíquido. Então, eu transformo todo esse contingente de pessoas que têm um processo em pessoas que podem receber esse dinheiro à vista. Então, o impacto que a gente pode ter no campo das ideias, dando liquidez para os processos, é maior do que um renda cidadã, é maior do que um Bolsa Família. Esse dinheiro na economia hoje teria um impacto super positivo. Tenta me precificar. Só na Justiça do Trabalho tem mais de 620 bilhões em discussão. Então, se você compra isso... É mais de meio tri, de meio bi. É isso, você tem mais de 500 bilhões em discussão, você tem 620 bi, na Justiça Civil você tem aproximadamente 1 trilhão de reais. Tá bom. Até um pouco mais. Então, se isso caísse na economia hoje, ninguém parava de pagar aluguel, o desemprego seria uma fase... O dinheiro estaria ativo e estaria sendo movimentado a economia de fato. E a pessoa tem um processo judicial, tem aquele ativo para receber, só que de repente ela está sem renda, ela está sem liquidez. Se você vai buscar uma alternativa de crédito, cheque especial, cartão de crédito, Crefisa cobra mais de 800% de juros ao ano. Isso é um absurdo. Então, bizarrice. O cara mete uma taxa, você acha que está resolvendo o seu problema e no final você está pagando mais ou está criando outro. Então, tomar um remédio para curar e usar outro remédio. Um negócio? O que você está explicando agora, mais de 95% das pessoas, eu ouso dizer que não fazem ideia que elas têm aquele processo que elas podem trazer a valor presente, liquidez. Hoje, sei lá, o filho está na escola, a mulher não sei tá onde, o cara precisa de grana. Perfeito. E por que as pessoas não sabem disso? Porque historicamente o Brasil tem uma taxa de juros altíssima. Então a gente tinha... Era mais fácil deixar o dinheiro encostado e... A 15, 12, 18% ao ano. Por que a pessoa ia tirar a aplicação no CDB da Caixa do Banco do Brasil a 15, 18, um LCA... para investir em processo, não fazia sentido. Você tem toda a razão. E a taxa Selic, quando você viu a 2 e pouco agora, foi um processo, acho que de educação financeira do próprio TR, de falar, olha, você precisa diversificar, você precisa entender. O teu investimento, você consegue, para mim, avaliar se é de longo ou médio prazo? Ou como é que funciona? Porque as pessoas, você cria uma oportunidade. Querendo ou não, é na parte emocional. Tem cara que precisa do dinheiro na hora, então eu tenho um processo, eu consigo vender para você, esse é um, você colocou 3, e outro é o cara que quer investir. Então tenta para mim colocar como é que seria essa forma. O investidor, ele não vai ser um investidor de curto prazo, e o porquê? Ele também não vai ter liquidez de curto prazo, e o porquê? Se a gente está comprando processos que tem um prazo ali de 20, 30, às vezes até 40 meses, não mais do que isso, mas a nossa média hoje são 30 meses, ele não pode comprar um processo hoje e falar, poxa, amanhã eu quero resgatar. E o porquê? Porque a gente já comprou o processo e esse processo tem um trâmite. Então a gente criou um pool de processos que tem prazos diferentes de recebimento. Então a gente pede para a pessoa ficar pelo menos 1 ano com esse investimento feito e o resgate ele pode acontecer. Por quê? Por mais que o TR tenha colocado num processo que vai receber em 24 meses, se ele pedir para sacar, fala, TR, só me avisa isso com 90 dias de antecedência, que eu tiro o dinheiro de outro processo e te pré-pago. E qual que é a diferença do mercado de precatórios?
Porque no mercado de precatórios você tem como devedor um ente público, uma prefeitura, um estádio e a União. E qual que é o grande lance? Ninguém gosta de pagar. Exato. O prefeito, o governador, o presidente. Recentemente o Paulo Guedes falou, não, vamos barrigar os precatórios. Virou uma indústria de precatórios. Então, você tem, independente da causa da formação do precatório, que são inúmeras, isso valeria bastante do nosso tempo. Pode fazer um podcast só de precatório. Exato. A gente, no precatório, você tem um devedor que ele tem a caneta. Ele pode falar, não vou te pagar amanhã, eu vou te pagar daqui a 10 anos. E o governo já fez isso várias vezes. E acabou de fazer de novo. Desculpa te atrapalhar. Você pode responder o TR do precatório que eu mandei pra ele? Tem uma coisa, um business aqui, depois tem um precatório aí que a gente mandou. Sempre aparece, né? Mas como a gente fala de bilhão, mas tem um ponto importante que ele mencionou. Né? Todo mundo fala, porra, mas um ano... Você vai me desculpar, um ano não é nada. Nada. 2 anos não é nada. Nada. Porque o brasileiro está pensando em liquidez diária. Porra, isso não existe. Ó, eu vou falar o mantra que você me falou, do Warren Buffett, que é a máquina dos impacientes para transferir dinheiro para os pacientes. O que você faz é isso. A hora que o cara tiver essa sacada, ele vai entender como que faz e qual que é a segurança. Ô, cara, de verdade, obrigado pela aula. Posso fazer uma outra abordagem aqui, que a gente ficou conversando mais e ninguém entende sistema. E vocês dois entendem o que é sistema. Me fala uma coisa, por quê, para os dois aqui, começando pelo TR, e você já complementa, Valverde. Por que o judiciário mora em outro planeta? Por que o cara, ele tá em outro lugar? Vai, se quiser você começa, Valverde. Por que o judiciário, o cara não vai no supermercado? Ele não vai lá no Extra e coloca lá e compra arroz agulhinha. O que acontece com o nosso judiciário? Já foi para Brasília, é um mundo à parte. Então, qual que é o mundo que esses caras vivem, que é isso que te revolta? E eu acho que esse é realmente tipo que te dá o guts de falar, cara, eu quero mudar o sistema. Exato. O STF ele vive em outro planeta, ele vive na terra Brasilis, ele não pisa no chão, ele não pega avião de carreira, ele não vai no restaurante, ele vive em outro lugar. Então a gente vive a pior formação do STF, com um nível de sem vergonhice absurdo, em que os ministros não têm pudor de dar uma decisão hoje, amanhã dar uma decisão contrária. Então, hoje eu disse algo, amanhã eu desdisse. Gilmar Mendes, esquece. Eu sou a favor da prisão de segunda instância. Amanhã, fala, não, eu sou contra, o presídio está cheio. Depende o dia e a conveniência. Fala, mas ministro Gilmar, o presídio ele encheu ontem à noite ou ele já era cheio quando você deu a sua decisão? Então as pessoas mudam de opinião. A prisão do Daniel Silveira, um mandado de prisão em flagrante, essas construções jurídicas absurdas que não existem. Então eu fico brincando que a Constituição no Brasil é a Constituição do dia. Então, como um restaurante de almoço executivo, segunda-feira é picadinho e pode prisão em segunda instância. Terça-feira é bacalhau. O cara e não que escolhe pode... o menu. Exatamente. Então, infelizmente, a gente tem um STF que não merece respeito, de cujas decisões são muito, muito, muito inconstantes. Então a gente tem um nível de insegurança jurídico altíssimo. Boa. TR, deixa eu te fazer uma pergunta. Que saudades, bicho. Que saudade de você. Ó. Agora vem cá, fala. Tudo bem, nós estamos chorando. Brasil, porra. A gente comprou dólar não sei quando, tô dando risada. Se eu não comprei dólar, eu tô chorando. Eu queria falar disso. Então, não, o ponto é o seguinte: câmbio, nós estamos realmente desvalorizados. Por que a nossa moeda desvalorizou tanto, ou talvez a mais valorizada? Se você fosse um gestor de previdência ou de algum fundo soberano, o que você acharia do Brasil? Eu acho o Brasil completamente desvalorizado. Não, o que você acharia da segurança jurídica? Do Brasil? Uma vergonha. Não tenho você pegaria... Não tenho confiança nenhuma. O tempo inteiro muda o jogo, a gente não sabe quem que apita. Então você respondeu a tua pergunta. Está respondida. É por isso. Agora, se a gente botar na ponta do lápis, você tem alguns incentivos políticos e econômicos agora do Biden nos Estados Unidos, que provavelmente você vai ter uma mudança do estoque de dinheiro que está nos Estados Unidos para países onde o fluxo vai
trazer ganhos melhores, maiores. Então, os mercados emergentes agora, com a subida de juro brasileira e com a possibilidade de você ter uma bolsa em dólar muito barata, você espera que esses países emergentes, inclusive o Brasil, vai poder atrair um pouco esse capital que está lá fora. Então, você tem, hoje em dia, um juro muito baixo, uma insegurança jurídica alta, e esse cara que tem dinheiro, provavelmente esse cara não vai vir Não agora. vai mais apostar aqui. Com as reformas fiscais dos Estados Unidos, a subida de juros lá fora, abundância de capital, naturalmente, esse fluxo, esse estoque grande de dinheiro, deve migrar para países emergentes, que é onde você tem um prêmio maior, risco maior e um prêmio maior. Então, obviamente, os países que a gente olha bastante, como China, Índia, alguma coisa entre Indonésia, Coreia do Sul, eu deixei de olhar Polônia, Turquia, México, eu olho alguma coisinha, e Brasil. Brasil, obviamente, vai atrair um capital estrangeiro daqui para frente. O câmbio o real provavelmente vai ter um impacto mais significativo com a entrada de dólar lá fora. Mas esse podcast, ele fundamentalmente, a base dele é para dizer, existe uma alternativa. Nós falamos de bolsa o dia inteiro, falamos de juro, de câmbio, de tudo. E de legal claims, e de processos judiciais, a gente já falou, uma das vertentes. É uma alternativa, e é tanta gente distribuindo problema e a sua cabeça explodindo na parte emocional, eu só posso agradecer quem traz solução. Valverde, eu vou... Primeiro, obrigado pelo jeito que a gente se conheceu. Eu quero agradecer aqui o TR sempre que fala. Me dá agora a gente conversou aqui, foi espetacular, porque o TR trouxe uma solução. Mas, me explica detalhadamente. Deixa o final do programa para ele falar. É teu. Se quiser, fica de sunga, tira a camisa, vou tomar um vinho, só fazer um brinde aqui com vocês. Muito risco, pouco ego. Mas o cara escutou, beleza, explica. Beleza, a ProSolute acaba sendo um hub de solução para muita gente. Exemplo, a pessoa tem um processo e tem 5 milhões de reais para receber. Ela precisa fazer um dinheiro para comprar casa, para reformar a casa, porque ela quer dinheiro, porque ela precisa do dinheiro. Então você entra num banco e fala, poxa, me dá um empréstimo, eu quero dar esse meu processo como colateral. O gerente não vai entender nem o que você está falando. Perfeito. Então a gente dá liquidez para esse tipo de ativo, a gente injeta dinheiro na economia. Para o investidor que tem uma Selic a 2,75, poxa, onde eu vou colocar meu dinheiro? O cara quer diversificar, está com capital e fala, mas não sei o que fazer. Exatamente. Algumas pessoas olham para ativos judiciais, normalmente olham para precatórios. Qual que é a diferença do que eu faço para quem compra precatório? Quem compra precatório está comprando contra um devedor que tem a caneta na mão. Tem a decisão de não pagar quando ele acha que ele não vai pagar. Que acabou de fazer de novo. O Estado e o município falou, olha, 2024 passou a ser 2030 e beleza. Sabe Deus quando eu vou te pagar. Não, uma empresa grande, uma empresa de capital aberto, ela não tem a caneta na mão para falar, olha, eu fiz o trabalho, eu quero pagar daqui a 10 anos. Ela não muda a regra do jogo. Então a gente tem aqui um reloginho de ações que são muito parecidas, que ações são repetitivas, que tem um determinado valor já pré-fixado, que a gente botou muita inteligência, muito investimento em tecnologia em pessoas para saber a predição daquele caso. A gente sabe que vai demorar X meses. É customizado o caso. Exatamente. Perfeito. Então o algoritmo hoje já trabalha para a gente para falar quanto aquele processo vai valer e em quanto tempo. O que a gente faz é uma antecipação de recebível. Está mais distante de um ativo estressado, de stressed, como a gente está acostumado a falar, e está mais com uma antecipação no recebível judicial. É um mercado grande, nós somos talvez, se não a única, uma das pouquíssimas, você não enche uma mão de empresas focadas em fazer isso. Então, de gerar liquidez para a nossa economia e gerar retorno para o investidor. Cara, então, a indicação do TR. Valverde, satisfação enorme você ter recebido a gente aqui. TR, muito risco, pouco ego. Você já sabe que vai tocar a canção Valverde, que é clássica. Obrigado pela tua presença. A galera tá morrendo de saudades. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Aumenta esse som. Aumenta o som, que foi maravilhoso. Vocês transformaram meu dia. Deixa eu apertar seu dedinho. Que saudade de você, TR. Muito risco, pouco ego. Beijo grande. A gente encerra, sempre é bom sair no auge. Escuta esse som e a gente volta no próximo podcast.